Um milionário fica em choque ao ver um menino vendendo flores desesperado para evitar o despejo. Ele decide ajudá-lo, mas quando descobre quem é a mãe do garoto, entra em pânico. Se inscreva em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O som das buzinas era ensurdecedor. Carros parados, motoristas irritados e uma cidade pulsando em meio ao caos do trânsito noturno. O céu, tingido pelo laranja do pôr do sol, misturado à fumaça dos escapamentos, servia de pano de fundo para a cena que estava prestes a acontecer. Pedro correu entre os veículos, a respiração acelerada, os olhos arregalados de desespero. O maço de flores que segurava já estava amassado, mas ele não se importava. Precisava vender, precisava conseguir dinheiro, precisava evitar que sua mãe e ele fossem jogados para fora de casa naquela noite. Moça! Ele batia na janela dos carros, as mãos sujas pelo dia inteiro na rua. Compra uma flor? Só R$5. A maioria ignorava. Outros, sem paciência, balançavam a cabeça e olhavam para o outro lado. Pedro não desistia. Não podia desistir. Foi então que ele viu o carro preto luxuoso alguns metros à frente. O vidro estava fechado, mas ele sabia que alguém importante estava ali. Pessoas com aqueles carros costumavam ter dinheiro. Dinheiro suficiente para comprar pelo menos uma flor. Ele correu na direção do veículo sem notar que o semáforo havia acabado de abrir. A luz verde acendeu. O rugido dos motores encheu o ar. Pedro se viu no meio da avenida quando um carro acelerou na direção dele. Carlos não prestava atenção no trânsito. Seu olhar estava fixo no celular, analisando e-mails de última hora sobre a nova fusão de sua empresa. Nada mais importava além dos números. Quando o motorista freou bruscamente, jogando Carlos contra o banco, ele ergueu os olhos. Foi então que o viu. Um garoto parado no meio da avenida, com olhos aterrorizados diante dos faróis ofuscantes de um carro que vinha em alta velocidade. Por um segundo, tudo ficou em câmera lenta. Carlos sentiu o corpo reagir antes da mente. Num impulso, abriu a porta do carro e correu. Correu sem pensar. Pedro tentou se mover, mas as pernas pareciam presas ao chão. Quando sentiu um braço forte puxá-lo, tudo virou um borrão. O estrondo dos pneus queimando o asfalto ecoou pela rua. Carlos e Pedro rolaram pelo chão, a alguns centímetros do para-choque do carro que parou em cima da faixa. O motorista desceu xingando, mas tudo que Pedro conseguia ouvir era a batida frenética de seu próprio coração. Ele piscou algumas vezes e sentiu o corpo dolorido. Estava vivo. E acima dele o homem de terno caro e expressão assustada ainda o segurava pelos ombros. "Você está bem?" A voz era firme, mas carregava algo diferente. Preocupação. Pedro arregalou os olhos. Ninguém nunca perguntava isso. O menino assentiu, mesmo sentindo o joelho ralar contra o asfalto. Carlos o ajudou a se levantar, passando a mão pelo próprio paletó sujo e amassado. Que diabos ele tinha acabado de fazer? O empresário respirou fundo, tentando recuperar a compostura. As pessoas ao redor começaram a murmurar, e seu motorista já se aproximava, aflito. Pedro olhou para as flores que tinham caído no chão, sujas, perdidas. Não teria dinheiro para pagar o aluguel. A dor no peito foi instantânea. Seus olhos marejaram, e ele se abaixou rapidamente para recolher o que sobrou. Carlos observou a cena, confuso. "Isso é tão importante para você?" Pedro levantou a cabeça. Os olhos do garoto não carregavam apenas medo, carregavam desespero. O menino respirou fundo e apertou as flores sujas contra o peito. "Se eu não vender, minha mãe e eu vamos ser despejados." Carlos sentiu um aperto no estômago. Foi nesse momento que algo dentro dele se quebrou. Ele ainda não sabia, mas sua vida nunca mais seria a mesma. Carlos não conseguia dormir. A imagem do garoto apertando as flores sujas contra o peito pairava sobre sua mente como um peso insuportável. O brilho nos olhos de Pedro não era apenas tristeza, era medo, medo real. Aquilo o incomodava, mais do que deveria.
Ele rolou na cama do apartamento luxuoso, cobertores perfeitamente alinhados, o relógio digital marcando 3h17 da madrugada. Suspirou, irritado. Sua mente, normalmente ocupada com contratos, fusões e gráficos, agora estava presa naquele momento na avenida, naquela frase: "Se eu não vender, minha mãe e eu vamos ser despejados." Carlos não era do tipo que se preocupava com estranhos. Sua vida sempre foi movida por números, não por emoções. Mas algo ali estava diferente. E quando algo o incomodava, ele investigava. Na manhã seguinte, já no escritório envidraçado com vista para a cidade, ele chamou sua assistente. Quero um relatório completo sobre um garoto chamado Pedro. Tem uns 10, 11 anos. Vende flores nas ruas do centro. Descubra onde mora, quem são os pais. Tudo. A assistente, acostumada aos pedidos inusitados do chefe, apenas acenou e saiu sem questionar. Carlos girou a caneta entre os dedos. Por que diabos estava fazendo isso? Ele ainda não sabia. Horas depois, o relatório estava sobre sua mesa. Carlos passou os olhos pelas folhas, até que um nome saltou diante dele. Ana Martins. Dona de uma floricultura falida. Carlos sentiu um choque percorrer sua espinha. Virou a página com pressa. O endereço da antiga loja estava ali. Rua das Camélias, 125. Uma lembrança emergiu em sua mente, como uma corrente fria puxando-o para o passado. Aquele negócio imobiliário. Há 3 anos, um conglomerado de prédios comerciais foi construído naquela região, comprando e demolindo diversos pequenos negócios para dar espaço a escritórios modernos. Ele lembrava de uma das reuniões, uma floricultura que resistiu até o último instante antes de ser engolida pelo projeto. Ana Martins. O nome agora tinha um rosto. A mãe de Pedro, a mãe do garoto que ele quase atropelou. A realidade caiu sobre ele como um soco. Aquela família estava na miséria por causa dele. Carlos fechou os olhos e soltou o ar devagar. Pela primeira vez em anos, sentiu culpa. Do outro lado da cidade, Ana sentia um peso diferente no peito. Pedro chegou em casa com o olhar abatido e as mãos vazias. Nenhuma venda, nenhum dinheiro. Ela fechou os olhos por um momento tentando manter a compostura. Não podia chorar. Não na frente dele. A carta de despejo estava sobre a mesa. 2 dias. Era tudo que tinham antes de serem colocados para fora. Pedro se sentou no pequeno sofá e fitou o chão. Ele sabia o que aquilo significava. Ana respirou fundo e se ajoelhou ao lado dele, segurando suas mãos pequenas e frias. Não se preocupa, filho. Vamos dar um jeito. Pedro não respondeu, porque pela primeira vez ele começava a duvidar disso. Carlos tamborilava os dedos contra a mesa. O relatório ainda estava diante dele, mas agora parecia mais pesado. Ele tinha 2 opções: esquecer isso, tocar seus negócios como sempre fez, ignorar a culpa e seguir em frente. Ou encarar o que fez. Não sabia explicar, mas sentia que fugir não era uma escolha dessa vez. Decidiu que encontraria Ana, mesmo sem saber como seria recebido. O bairro onde Ana morava era diferente de qualquer lugar que Carlos já pisara. As ruas eram estreitas, cheias de buracos, e as casas tinham fachadas desgastadas pelo tempo. O luxo e a sofisticação de sua vida cotidiana pareciam inexistentes ali. Ele parou diante do prédio modesto, sentindo uma inquietação incomum no peito. Era uma sensação estranha estar ali. Ele, um CEO milionário acostumado a decisões estratégicas e reuniões de alto nível, agora estava diante de uma porta velha, prestes a encarar uma mulher que tinha todos os motivos do mundo para odiá-lo. Bateu na porta. Nada. Bateu novamente, dessa vez com mais firmeza. Ouviu passos do outro lado. A porta se abriu. Ana apareceu à soleira, os olhos cansados, vestindo roupas simples e com o cabelo preso de qualquer jeito. Seu rosto, porém, era marcante. Mesmo abatida, havia algo forte nela. Uma presença. Quando seus olhos encontraram os dele, congelaram. A expressão dela passou de curiosidade para choque. E então, raiva. Você!
A voz de Ana veio carregada de veneno. Carlos se preparou para qualquer reação, menos para o que aconteceu em seguida. Ela bateu a porta na cara dele. Por um segundo, ele ficou imóvel. O som seco da madeira reverberou em seus ouvidos. Mas ele não ia embora. Respirou fundo e bateu novamente. Ana, só quero conversar. Nada. Ele bateu de novo. Silêncio. Quando pensou que ela simplesmente o ignoraria, a porta se abriu de novo, mas dessa vez com um impacto tão forte que quase bateu contra a parede. Ana estava ali, com os olhos faiscando de raiva. Conversar? Ela riu, mas não havia humor algum. Havia fúria. Você realmente tem coragem de vir até aqui depois do que fez? Carlos não recuou. Ele estava acostumado a lidar com confrontos, mas esse era diferente. Esse era pessoal. Sei que você me odeia e tem todo o direito de odiar. Mas você destruiu minha vida. Ela o interrompeu, a voz tremendo. Carlos sentiu um peso se instalar em seu peito. Ana avançou um passo, sem se importar com a proximidade entre eles. Você e sua maldita empresa compraram tudo, derrubaram tudo, transformaram minha loja, minha casa em escombros. Você tem ideia do que isso significou? Carlos abriu a boca para responder, mas Ana não lhe deu chance. Eu passei anos construindo aquilo. Anos. Era o sonho do meu pai. E você? Você assinou um papel, jogou dinheiro para o alto e arruinou tudo. Pedro apareceu no corredor, segurando uma xícara rachada. Ele não entendia tudo, mas sentia o peso no ar. Carlos respirou fundo. Eu não sabia. Ana soltou uma risada curta, sarcástica. Claro que não sabia. Você nunca sabe, né? Nunca precisa ver o que acontece com as pessoas quando assina seus contratos de milhões. Ela estava tremendo agora. Pedro olhou de um para o outro, confuso. Mamãe, o que está acontecendo? Ana virou para o filho, os olhos suavizando por um segundo, antes de voltarem a encontrar Carlos com a mesma raiva. Ele é o motivo de estarmos assim, Pedro. O motivo de você ter que vender flores na rua. Pedro piscou, tentando entender. Olhou para Carlos com um misto de curiosidade e receio. O milionário sentiu a culpa apertar ainda mais em seu peito. Eu quero consertar isso. Ana ficou imóvel por um segundo. Então, riu de novo. Consertar? Como? Vai voltar no tempo? Vai reconstruir minha floricultura? Vai trazer de volta tudo que perdi? Carlos manteve o olhar firme. Se for preciso. Ana encarou ele como se estivesse diante de um lunático. Você acha que dinheiro resolve tudo, né? Não, Carlos disse sem hesitar. Mas sei que posso fazer alguma coisa. Ana o observou por um longo momento. A respiração dela ainda era pesada, como se estivesse segurando anos de dor. Então, deu um passo para trás. Vá embora. Ana, vá. Embora. Ela segurou a porta com força. Carlos olhou para Pedro. O menino ainda estava ali, curioso, os olhos grudados nele. Sem outra opção, Carlos assentiu lentamente. Eu vou, mas não desisti. Ana cerrou os dentes e bateu a porta mais uma vez. Carlos ficou parado ali por alguns segundos. Por trás da porta, Pedro ainda pensava sobre o homem que sua mãe odiava tanto. E se perguntava por que ele parecia tão diferente do que ela dizia. Carlos dirigia sem destino. A cidade passava ao redor como borrões de luzes e sombras, mas ele não prestava atenção. A imagem de Ana, furiosa e cheia de rancor, ainda queimava em sua mente. A voz dela ecoava como um golpe seco. Você destruiu minha vida. Ele pressionou os dedos contra o volante. Nunca havia parado para pensar nas consequências humanas dos negócios que fechava. Ele assinava papéis, fazia reuniões, analisava gráficos. Mas e as pessoas? O passado começou a invadir sua mente, trazendo lembranças que ele preferia manter enterradas. 16 anos atrás. Carlos tinha apenas 22 anos quando entrou para o setor imobiliário. Não veio de uma família rica, muito pelo contrário. Cresceu em bairros apertados, como o de Ana, vendo o pai trabalhar horas extras como pedreiro e a mãe passar noites sem dormir, tentando fazer costuras para complementar a renda.
Ele aprendeu rápido uma coisa: pessoas ricas tinham poder, e ele odiava sentir que nunca teria isso. Foi por isso que agarrou a primeira oportunidade, um pequeno estágio em uma incorporadora, que logo virou uma vaga fixa. Carlos era ambicioso, trabalhava como ninguém e não hesitava em tomar decisões difíceis. Quando recebeu sua primeira grande tarefa, cuidar da compra de terrenos para um novo projeto comercial, ele não pensou duas vezes. Os números faziam sentido: comprar, vender, expandir. Ele lembrava da reunião. Um empresário mais velho comentou que algumas pessoas resistiam a vender suas lojas, especialmente uma pequena floricultura na Rua das Camélias. Eles sempre resistem, mas todo mundo tem um preço. Carlos, jovem e faminto por sucesso, apenas concordou. Não pensou nos rostos por trás daquelas lojas. Meses depois, o terreno foi comprado e a floricultura desapareceu do mapa. Ele subiu de cargo. Seu salário triplicou. Comprou um carro novo. Depois, um apartamento. O garoto pobre do subúrbio finalmente tinha vencido. Mas agora, anos depois, aquela decisão voltava para assombrá-lo. E tinha nome, tinha rosto. Ana, Pedro. Carlos estacionou o carro em uma rua escura. Baixou a cabeça contra o volante e fechou os olhos. Era tarde demais para mudar. Na casa de Ana, o tempo estava se esgotando. A carta de despejo estava sobre a mesa, a tinta oficial gravando o que ela mais temia. Eles tinham menos de 48 horas para sair dali. Ana sentiu o corpo inteiro tremer. Segurou o papel com força, como se pudesse esmagá-lo e fazer o problema desaparecer. Ela olhou para Pedro. Ele não sabia ainda. Como poderia dizer ao filho que não teriam mais um teto sobre suas cabeças? Pedro percebeu o olhar da mãe e sentiu o aperto no peito. Mamãe, a gente vai ficar bem, né? Ana tentou sorrir. Claro que sim, meu amor. Mas Pedro não acreditou. Naquela noite, enquanto Ana dormia, Pedro tomou uma decisão. Ele ia vender mais flores. Pegou a sacola com as poucas que restavam e saiu em silêncio, descendo as escadas do prédio escuro. A rua estava mais vazia àquela hora, mas ele conhecia os caminhos, ou achava que conhecia. Ele caminhava rápido, os pés pequenos chutando o chão duro. Foi então que ouviu passos atrás de si. Seu coração acelerou. Virou a esquina, tentando ignorar, mas os passos ficaram mais rápidos. Alguém estava seguindo ele. Pedro começou a correr, mas não foi rápido o suficiente. Uma mão firme agarrou sua mochila e o puxou para trás. E aí, moleque, o que tem aí? Pedro olhou para cima e viu dois garotos mais velhos, uns 14 ou 15 anos. Um deles tinha um boné sujo e o outro mascava chiclete com um sorriso de deboche. Nada, Pedro sussurrou. Nada? O de boné puxou a sacola. Isso aqui não é nada, então? Pedro tentou segurar, mas o garoto arrancou tudo das suas mãos. As flores caíram no chão. Pedro sentiu um nó na garganta. O outro garoto revirou a sacola. Encontrou apenas moedas e algumas notas amassadas. Pff, que merreca! Mas é minha! Pedro se impulsionou para pegar de volta. O de boné empurrou ele no chão. Moleque burro! Tá achando que tem chance? Pedro sentiu os olhos queimarem. Não era só dinheiro, era a casa deles, era tudo. Foi então que um farol forte iluminou o beco. Um carro preto parou bruscamente. A porta abriu. Soltem ele! Agora! A voz fez os garotos congelarem. Carlos saiu do carro. O de boné hesitou. Quem é você? Carlos não respondeu. Ele apenas avançou. Os garotos, sem querer arriscar, largaram a sacola no chão e saíram correndo. Pedro respirava com dificuldade. Carlos se abaixou. Você tá bem? O menino assentiu, ainda em choque. Carlos pegou a sacola e entregou para ele. O que você estava fazendo aqui sozinho? Pedro mordeu o lábio. Eu precisava vender, senão minha mãe e eu... Carlos sentiu algo dentro dele apertar. Esse menino estava lutando mais do que muitos adultos que ele conhecia. Ele olhou para Pedro por um momento. Depois, disse a única coisa que conseguia pensar. Vamos para casa. Pedro hesitou. Minha mãe não gosta de você. Carlos suspirou. Eu sei, mas me deixa te levar. O menino olhou para a sacola
e depois para o carro. Então, pela primeira vez, confiou nele e entrou. Pedro encostou a cabeça na janela do carro enquanto Carlos dirigia. Ainda sentia o coração acelerado depois do que aconteceu no beco. Ele olhou de relance para o homem ao seu lado. Por que alguém como ele se importaria? Carlos também estava pensativo. O que estava fazendo? Ele nunca se envolvia nos problemas dos outros, mas algo naquele menino mexia com ele. Pedro se encolheu no banco. Minha mãe vai me matar. Carlos soltou um suspiro. Não, se eu explicar. Pedro soltou uma risada fraca. Ela odeia você. Carlos não respondeu de imediato. Pedro duvidava. Isso pode mudar. Mas no fundo, queria acreditar. A rua estreita do bairro de Ana apareceu à frente. Carlos estacionou e olhou para Pedro. Vai ficar bem? O menino assentiu. Carlos observou enquanto ele entrava no prédio. Só quando Pedro desapareceu pela porta, ele ligou o carro e foi embora. Mas não sabia que aquela não seria a última vez que o veria naquela noite. Ana esperava na sala, os braços cruzados e a expressão carregada. Quando Pedro entrou, ela se levantou imediatamente. Onde você estava? Pedro hesitou. Eu só queria vender mais flores. Ana sentiu um aperto no peito. Filho, você não pode sair assim sozinho. É perigoso. Pedro abaixou a cabeça. Eu queria ajudar. Ana fechou os olhos, tentando controlar a emoção. Ela se ajoelhou diante dele e segurou suas mãos. Eu sei, meu amor, mas não é sua responsabilidade. Pedro não disse nada, porque no fundo sentia que era. Horas depois, Pedro estava inquieto. Mesmo depois da bronca, ele não conseguia dormir. Aquela era a última noite deles ali. Amanhã seriam despejados. Ele se levantou da cama e olhou pela janela. A cidade parecia maior e mais assustadora à noite. Se ao menos pudesse vender mais algumas flores, Pedro respirou fundo e tomou uma decisão. Pegou a sacola, abriu a porta e saiu novamente. Carlos dirigia devagar pela avenida, ainda perdido em pensamentos. O encontro com Ana não tinha sido nada bom, mas Pedro era diferente. Havia algo naquele garoto que o fazia se importar, mais do que deveria. Seus pensamentos foram interrompidos por um movimento rápido na calçada. Um menino corria entre os carros parados no semáforo, segurando flores nas mãos. Carlos reconheceu na hora. Pedro! Antes que pudesse reagir, o semáforo abriu. Um carro em alta velocidade veio pela lateral sem notar o menino atravessando. O tempo pareceu desacelerar. Carlos não pensou. Abriu a porta e correu. Pedro virou o rosto, assustado com os faróis cegantes. E então sentiu um impacto. Mas não foi o carro. Foi Carlos. O empresário se jogou contra ele no último segundo, empurrando-o para longe. Pedro rolou pelo asfalto. Ouviu um som seco. Quando levantou o rosto, viu Carlos caído no chão, imóvel. O motorista do carro saiu esbravejando, sem entender o que aconteceu. Pedro engoliu o choro e correu até Carlos. Ei, acorda! O coração do menino martelava. Carlos mexeu os dedos e soltou um gemido. Pedro suspirou de alívio, mas havia sangue no asfalto. Alguém chamou uma ambulância. As sirenes preencheram a noite. Pedro segurou a mão do homem que, por algum motivo, tinha arriscado a vida por ele. Ana chegou ao hospital descontrolada. Onde está meu filho? Uma enfermeira a acalmou, apontando para uma sala de espera. Pedro estava sentado na cadeira, encolhido. Parecia mais assustado do que nunca. Ana correu até ele e o abraçou forte. Nunca mais faça isso de novo. Pedro não respondeu. Foi então que ela notou o olhar dele fixo na maca que passava pelo corredor. Ana seguiu o olhar do filho. Seu estômago revirou quando viu quem estava ali. Carlos, pálido, com um corte na testa e o braço enfaixado. Ana sentiu uma onda de emoções conflitantes. Raiva, gratidão, culpa. Carlos abriu os olhos e encontrou os dela. Nenhum dos dois disse nada, mas naquele momento algo mudou. Pedro olhou para Carlos como se visse um herói, e Ana percebeu que, por mais que quisesse odiá-lo, não era tão simples assim. Carlos encarava o teto branco do hospital.
O cheiro de desinfetante e o bip constante dos monitores preenchiam o quarto. Ele não deveria estar ali, mas quando fechava os olhos, só conseguia ver Pedro na rua. Os faróis cegando seus olhos, o carro vindo rápido demais. E então, o impacto. Carlos sentia a dor no ombro, mas não se importava. O que o assustava não era o machucado, mas sim o que teria acontecido se ele não tivesse chegado a tempo. A porta do quarto se abriu. Carlos virou a cabeça e encontrou Ana. O olhar dela era um misto de raiva e algo que ele não conseguiu identificar. Ela fechou a porta atrás de si e cruzou os braços. "Por que você fez isso?" Carlos piscou, surpreso com a pergunta. "Você realmente quer saber?" Ana assentiu, firme. Carlos suspirou, passando a mão pelo rosto. "Porque eu não podia deixar Pedro morrer." Ana apertou os lábios. "Eu sei disso. Mas por quê? Por que você se importa?" Carlos ficou em silêncio por um momento. Ele nunca tinha se perguntado isso de verdade. "Mas porque eu já perdi coisas demais na minha vida", disse enfim, "e acho que nunca percebi o peso das minhas decisões até agora." Ana desviou o olhar. "Você acha que um ato heróico vai mudar tudo o que aconteceu?" Carlos balançou a cabeça. "Não, mas eu quero consertar isso." Ana respirou fundo, cruzando os braços ainda mais forte. "Você não pode. Me deixa tentar." Os olhos dela se estreitaram. "E o que você pretende fazer? Me dar dinheiro?" Carlos hesitou. Ana riu, mas não havia humor. "Claro, porque dinheiro resolve tudo, né?" Carlos sentiu um incômodo no peito. "Eu não quis dizer isso." Ana o encarou por um momento, antes de balançar a cabeça. "Você não entende, Carlos. Minha vida não é uma empresa onde você pode simplesmente investir dinheiro e esperar que tudo fique bem. Você acha que eu quero sua caridade?" Carlos sentiu o peso das palavras dela. "Não, mas quero ajudar de verdade." Ana suspirou, massageando a testa. "Se você quer ajudar, prove." "Com ações, não com dinheiro." Carlos assentiu. "Então me deixa tentar." Ana ficou em silêncio. Depois, soltou um suspiro longo e cansado. "Eu não sei por que estou dando essa chance, mas se você realmente quer fazer algo, prove que mudou." Ela virou-se para sair, mas antes de alcançar a porta, parou. "Ah, e mais uma coisa." Carlos ergueu as sobrancelhas. Ana o olhou nos olhos. "Não se machuque de novo por causa do meu filho." Antes que ele pudesse responder, ela saiu. Pedro esperava do lado de fora do hospital. Quando Ana saiu do quarto, ele olhou para ela, ansioso. "O que ele disse?" Ana suspirou. "Que quer ajudar." Pedro sorriu. "E você deixou?" Ana hesitou. Pedro parecia feliz. Ele nunca teve uma figura paterna. Ana sabia que era perigoso, que Carlos não fazia parte do mundo deles, mas ao olhar para Pedro, ela viu algo que não via há muito tempo: esperança. Ele vai ter que provar que merece essa chance. Pedro sorriu ainda mais. "Acho que ele vai." E pela primeira vez, Ana se perguntou se seu filho estava certo. Carlos estava de volta ao seu escritório, mas nada parecia igual. Sentado à sua mesa de vidro impecável, cercado por arranha-céus, ele olhava para os contratos à sua frente sem conseguir se concentrar. As mesmas reuniões, os mesmos relatórios, mas sua mente estava em outro lugar. Ele pegou o celular, hesitou por um momento e então ligou para sua assistente. "Quero o histórico completo do projeto que levou à compra da Rua das Camélias. Tudo." Houve um breve silêncio do outro lado da linha. "Tudo, senhor. Esse é um caso arquivado há anos." Carlos passou a mão pelo rosto. "Eu sei, mas quero rever. Me traga qualquer documentação, qualquer decisão que envolveu aquele processo." A assistente confirmou e desligou. Carlos apoiou os cotovelos na mesa, refletindo. Por que estava fazendo isso? Porque algo não fazia sentido. Ele lembrava das reuniões na época. A resistência dos comerciantes. A floricultura de Ana foi a última a cair. Mas havia algo naquela negociação que agora parecia errado. E ele ia descobrir. No dia seguinte, um dossiê volumoso estava sobre sua mesa. Carlos passou os olhos pelas páginas rapidamente. Listas de transações, registros de compra de terrenos. Ele folheava cada uma até que um nome chamou sua atenção. Edmundo Vasconcelos.
Carlos franziu a testa. Vasconcelos era um dos intermediários que negociavam diretamente com os comerciantes na época. Mas por que ele recebeu depósitos tão altos de terceiros? Carlos começou a ligar os pontos. Pagamentos indiretos, contratos pressionados a serem assinados, proprietários desistindo subitamente de lutar. Isso cheirava a corrupção. Seu estômago revirou. Aquela não tinha sido uma negociação justa. Tinham enganado Ana. E ele, mesmo sem perceber, fez parte disso. Carlos saiu do escritório e dirigiu até a Rua das Camélias. Agora, no lugar onde antes ficava a floricultura, havia um prédio comercial moderno, com paredes de vidro e um lobby elegante. Ele parou na calçada e tentou imaginar como aquele lugar era antes. Como Ana se sentia ao ver seu lar e seu sustento serem tomados assim. Ele percebeu que, pela primeira vez, queria saber. Horas depois, Carlos parou o carro diante do prédio onde Ana morava. Ele desceu, respirou fundo e bateu na porta. Dessa vez ela abriu. Ana o encarou surpresa. "O que você quer?" Carlos hesitou, então disse: "Você tinha razão." Ana franziu a testa. "Sobre o quê?" Carlos segurou o dossiê que trazia nas mãos. "Eu investiguei o que aconteceu com a sua floricultura e não foi só uma negociação imobiliária, foi corrupção." Ana cruzou os braços. "E eu deveria me surpreender?" Carlos passou a mão pelo cabelo. "Não, mas eu deveria. E eu devia ter visto isso antes." Ana continuou encarando ele, desconfiada. "Por que você está me dizendo isso?" Carlos respirou fundo. "Porque eu quero consertar as coisas." Ana soltou uma risada curta e irônica. "E como exatamente você pretende fazer isso?" Carlos olhou diretamente para ela. "Vou reconstruir a sua floricultura. Com você." Ana piscou, surpresa. Pedro, que escutava do corredor, arregalou os olhos. "O quê?" Carlos continuou. "Você disse que dinheiro não resolve tudo. Então me deixa fazer isso do jeito certo." Ana cruzou os braços. Por quê?" Carlos hesitou. E então disse a única coisa que realmente fazia sentido, porque é a coisa certa a fazer. Ana o observou por um longo tempo. Ela queria dizer não, queria continuar odiando esse homem, mas pela primeira vez não conseguiu. Pedro olhou da mãe para Carlos e então sorriu, porque no fundo ele sabia que isso mudaria tudo. O silêncio entre Ana e Carlos se prolongou. Pedro ainda olhava de um para o outro, como se esperasse uma resposta definitiva. Mas Ana simplesmente cruzou os braços. "Você não pode simplesmente jogar dinheiro no problema e achar que tudo vai ficar bem." Carlos manteve a calma. "Não estou jogando dinheiro. Quero reconstruir a loja com você." Ana riu, mas era uma risada amarga. "Você sabe a diferença entre uma floricultura e um prédio comercial?" Carlos deu um meio sorriso. "Sei que flores não geram bilhões." "Então por que está fazendo isso?" Ele olhou para ela, sério. "Porque quero mudar as coisas. Quero fazer algo que realmente tenha significado." Ana o observou. O que mais a irritava era que, pela primeira vez, parecia que ele falava a verdade. Pedro, ao contrário da mãe, parecia cada vez mais empolgado. "Mãe, e se ele estiver falando sério?" Ana suspirou, passando a mão pelo rosto. Ela queria acreditar, mas anos de luta e desconfiança não desapareciam de um dia para o outro. Nos dias seguintes, Carlos começou a tomar atitudes antes mesmo de Ana aceitar totalmente sua ajuda. Ele entrou em contato com arquitetos e engenheiros. Descobriu que a única maneira de construir um novo espaço para Ana seria alugar um prédio menor na própria Rua das Camélias. Mas havia um problema. O dono do imóvel disponível não queria negociar. "Não faço negócios com vocês engravatados", o senhor de idade disse. "Vocês destruíram esse lugar uma vez. Não vou deixar fazerem de novo." Carlos respirou fundo. "Eu entendo, mas não estou aqui para destruir nada. Quero reconstruir." O senhor franziu a testa. "Por quê?" Carlos não soube responder de imediato, mas Pedro, que estava ao lado dele, respondeu por ele. "Por que ele se importa?" Carlos olhou para o menino surpreso. O senhor observou os dois e então soltou um suspiro. "Vou pensar." Não era um sim,
Mas também não era um não. Enquanto isso, a comunidade começou a perceber. As pessoas que antes viam Carlos apenas como um empresário frio, agora o viam trabalhando ao lado de Pedro, perguntando sobre flores, tentando entender aquele mundo. Não era um plano de negócios. Era algo pessoal. Ana, observando de longe, sentia uma confusão crescente. Ela queria manter distância, queria continuar odiando Carlos. Mas aos poucos estava ficando impossível. Pedro, por outro lado, estava radiante. Para ele, aquele era o começo de algo grande. E ele não via a hora de ver a floricultura renascer, junto com tudo o que ela representava. Carlos nunca se sentiu tão fora de lugar. Parado no meio de um antigo depósito coberto por sacos de terra, vasos espalhados e um forte cheiro de plantas, ele tentava ignorar a sensação desconfortável de estar completamente perdido. Ele sabia tudo sobre números, estratégias de mercado e investimentos bilionários. Mas ali, cercado por plantas, enxadas e ferramentas que nunca tinha tocado na vida, ele não sabia absolutamente nada. Ana estava à sua frente, braços cruzados e uma expressão de puro ceticismo. Tem certeza de que quer fazer isso? Pedro, ao lado dela, segurava o riso. Carlos respirou fundo. Sim. Ana o observou com um olhar duvidoso e então pegou um pequeno vaso com uma planta já crescida. Certo, vamos começar pelo básico. O que é isso? Carlos olhou para a planta em suas mãos. As folhas eram finas e alongadas, com um leve tom arroxeado. Ele franziu a testa. Uma planta! Pedro explodiu em risadas, segurando a barriga. Ana revirou os olhos. Muito bem, gênio. Mas que tipo de planta? Carlos observou mais de perto, tentando encontrar alguma pista. Eucalipto? Ana suspirou exausta. Lavanda. Pedro ainda ria. Ah, sim. Lavanda. Carlos murmurou, tentando disfarçar. Ana pegou outro vaso e o entregou para ele. E essa? Carlos olhou para a planta, hesitou por um momento e arriscou. Tulipas? Ana cruzou os braços. Lírios. Carlos fechou os olhos por um segundo. Certo. Pedro deu um tapinha no ombro dele. Você vai ter muito trabalho, tio. Carlos suspirou. Ele estava acostumado a ser o melhor em tudo que fazia, mas ali era apenas um amador. E essa era uma sensação nova. Nos dias seguintes, Carlos começou a aprender, ou pelo menos tentou. Ele ajudou a descarregar sacos de terra e quase deixou um deles cair em cima de Pedro. Tentou plantar mudas e acabou arrancando as raízes sem querer. Ana teve que impedi-lo de regar as plantas com uma mangueira de alta pressão. E, em um momento particularmente frustrante, ele enfiou as mãos na terra e soltou um suspiro longo. Ana riu, observando a cena, desistindo já empresário. Carlos olhou para ela, a testa franzida. Como você faz isso todos os dias? Ana sorriu levemente, acariciando as folhas de uma das mudas que acabara de plantar. Porque eu amo. Carlos ficou em silêncio. Ana percebeu. Você já amou o que faz, Carlos? Ele abriu a boca para responder, mas parou. Ele amava o dinheiro, o sucesso, mas seu trabalho, talvez nunca. E essa realização caiu sobre ele como uma onda. Pedro, que observava tudo, notou algo. Carlos estava mudando. E, de alguma forma, Pedro sabia que essa era a primeira vez que ele fazia algo que realmente importava. Em uma tarde quente, Carlos chegou ao local e encontrou Ana reorganizando algumas caixas de flores recém-chegadas. O que é isso? Ele perguntou, apontando para um pequeno vaso com pétalas azuladas. Ana arqueou uma sobrancelha. Você realmente não conhece flores, não é? Carlos deu de ombros. Estou tentando. Ana suspirou e entregou o vaso para ele. Isso é uma hortênsia. E precisa de cuidado especial, porque muda de cor dependendo do pH do solo. Carlos observou a flor e, pela primeira vez, realmente se interessou. Você sabe tudo sobre isso, não sabe? Ana sorriu levemente. Passei minha vida inteira aprendendo. Carlos ficou em silêncio por um momento. Deve ter sido difícil perder tudo.
Ana desviou o olhar, o maxilar tenso. Foi. Carlos hesitou antes de falar. Eu não quero errar de novo. Ana o observou e, pela primeira vez, acreditou que ele falava sério. Os dias foram passando e, aos poucos, o depósito começou a ganhar forma. As paredes, antes descascadas, estavam sendo pintadas. Estantes de madeira começaram a surgir, prontas para abrigar as primeiras plantas. Não era grande, não era luxuoso, mas era um começo. Pedro andava pelo lugar, os olhos brilhando. Isso está mesmo acontecendo, ele sussurrou, maravilhado. Ana olhou em volta com os braços cruzados. Ela ainda tinha medo de confiar. Ainda não sabia se Carlos permaneceria ali até o fim. Mas pela primeira vez em anos, se permitiu ter esperança. Carlos, por sua vez, sentiu algo que nunca sentira antes: orgulho. E pela primeira vez, não tinha nada a ver com dinheiro. Carlos estava diante da imensa mesa de reunião de vidro, cercado por rostos conhecidos e furiosos. Os sócios da sua empresa o encaravam como se ele tivesse enlouquecido. Você precisa parar com isso, Carlos, disse um deles, um homem de cabelos grisalhos e expressão rígida. A diretoria inteira está preocupada. Carlos não respondeu, apenas cruzou os braços e esperou. Outro sócio, um homem loiro de olhar afiado, jogou um tablet sobre a mesa. Você viu o que estão falando de você na mídia? Carlos pegou o tablet e viu a manchete estampada na tela. Carlos Albuquerque abandona negócios milionários para brincar de florista. Ele franziu a testa e continuou lendo. O artigo questionava se ele estava mentalmente estável e insinuava que suas decisões estavam prejudicando os investidores. E isso é ridículo. O mercado não acha, retrucou um dos sócios. Carlos respirou fundo. Eu continuo cuidando da empresa. Nenhum contrato foi desfeito, nenhuma fusão foi perdida. Por enquanto, disse o homem grisalho, mas os investidores estão inseguros. E sabe o que acontece quando há insegurança? As ações caem. Carlos cerrou os dentes. Ele sabia que tudo girava em torno disso. O dinheiro, a imagem, a confiança dos acionistas. Queremos que você pare com essa brincadeira agora, disse outro sócio. Antes que isso afete sua reputação. Carlos estreitou os olhos. Então vocês acham que minha reputação vale mais do que um negócio destruído por corrupção? O silêncio foi a resposta. Ele bufou e se levantou. Não estou abandonando nada, e se alguém mais me questionar sobre isso, vai descobrir que eu não sou tão fácil de derrubar. Ele pegou o tablet e jogou de volta na mesa. Depois, saiu sem olhar para trás. Mas pela primeira vez, se perguntou se estava pronto para lidar com as consequências disso. Ana observou Carlos de longe, percebendo algo diferente nele. Ele sempre chegava na floricultura improvisada, com postura firme, mas naquele dia parecia mais tenso. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou sem rodeios. Carlos hesitou. Só negócios. Ana ergueu uma sobrancelha. E o que isso tem a ver com aqui? Carlos olhou para ela, depois desviou o olhar. Meus sócios acham que estou desperdiçando tempo. Ana cruzou os braços. Eles estão errados. Carlos franziu a testa. Como assim? Ana suspirou. Você está arriscando tudo por algo que nem é seu. Carlos sentiu um nó na garganta. Eu quero que seja. Ana mordeu o lábio. Ela sabia que ele estava sendo sincero, mas sabia também que o mundo de Carlos não funcionava como o dela. Pedro precisava de segurança, mas Carlos, ele estava prestes a perder tudo. Carlos, você não pode jogar sua carreira fora por isso. Ele se aproximou um passo. Por que não? Ana desviou o olhar. Porque um dia, quando isso tudo acabar, você vai se arrepender. Carlos sentiu o peito apertar. E se eu já estiver me arrependendo de tudo que fiz antes? Ana fechou os olhos por um segundo. Ela queria confiar nele, mas não podia permitir que ele perdesse tudo por algo que nunca foi seu. Então, fez o que sabia que precisava fazer. Vai embora, Carlos. Ele congelou. O quê? Vai, antes que seja tarde demais. Carlos encarou Ana por um longo tempo. É isso que você quer? Ela hesitou por um segundo. Apenas um segundo. Depois mentiu. Sim,
Carlos sentiu um peso enorme no peito, mas no fim, apenas assentiu. Se é isso que você quer, então tá bom. Ele se virou e saiu. Pedro chegou correndo, vendo Carlos se afastar. Mãe, o que aconteceu? Ana respirou fundo, segurando as lágrimas. Ele foi embora. Pedro olhou para a porta e depois para a mãe. Disse a única coisa que Ana temia ouvir. Acho que ele não volta. Carlos nunca havia se sentido tão determinado em sua vida. Ao longo dos anos, ele enfrentou adversários poderosos, negociou contratos que valiam bilhões e tomou decisões que afetavam centenas de pessoas. Mas, de alguma forma, nada parecia tão importante quanto aquela floricultura. Depois da discussão com Ana, ele passou a noite em claro. Não conseguia aceitar a ideia de desistir. Não dessa vez. Seus sócios estavam errados. Isso não era um capricho, e Ana também estava errada. Ele não ia abandoná-la. Ele não queria apenas compensar seus erros passados. Ele queria fazer algo que realmente importasse. Então, tomou uma decisão. Ele investiria seu próprio dinheiro na reconstrução da floricultura, sem esperar retorno, sem esperar gratidão, apenas porque queria fazer a coisa certa. Na manhã seguinte, Carlos entrou em seu escritório, ignorando os olhares curiosos de seus funcionários. Pegou o telefone e ligou diretamente para seu gerente financeiro. Quero que transfira um investimento privado para um novo projeto. Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhor, esse investimento está vinculado à empresa ou... Não, dinheiro meu. Entendido, qual o projeto? Carlos respirou fundo. Uma floricultura. O silêncio do outro lado foi quase cômico. Senhor, desculpe. Floricultura? Carlos fechou os olhos, sem paciência para explicações. Você ouviu direito. Quero materiais de qualidade. Preciso de fornecedores confiáveis para flores e mudas, além de equipamentos de jardinagem. Quero tudo pronto para entrega em no máximo 2 dias. Algum orçamento específico? Carlos olhou pela janela do escritório, vendo a cidade movimentada abaixo dele. Não há limite. Quando desligou o telefone, sentiu um alívio estranho. Ele havia acabado de investir milhares de dólares em algo que não lhe traria nenhum lucro. E pela primeira vez, isso não importava. 2 dias depois, Ana ouviu um barulho alto do lado de fora da floricultura inacabada. Ela saiu para ver 3 caminhões estacionados na rua. Pedro correu até a entrada, os olhos brilhando de curiosidade. Do caminhão, desceu um homem de uniforme e segurando uma prancheta. Senhorita Ana Martins, ela assentiu, ainda confusa. Temos uma entrega para você. Ana franziu a testa. Que entrega? O homem olhou para a prancheta. Pedido feito por Carlos Albuquerque. Ana sentiu o estômago revirar. O quê? O caminhão se abriu. E então Ana ficou sem palavras. Havia centenas de mudas. Rosas, orquídeas, margaridas, lavandas, vasos, sacos de terra, ferramentas novas, estantes de madeira. Tudo impecável. Pedro arregalou os olhos. Mãe, isso é incrível. Ana continuou parada, tentando processar. Carlos havia comprado tudo isso, com dinheiro próprio, sem nem avisá-la. Ele não queria crédito, não queria reconhecimento. Ele simplesmente fez. Quando Carlos chegou à floricultura horas depois, Ana estava esperando por ele, braços cruzados, o olhar carregado de tensão. Assim que ele desceu do carro, ela apontou para os caminhões ainda estacionados. O que é isso? Carlos enfiou as mãos nos bolsos. Uma entrega. Ana soltou uma risada curta, incrédula. Eu não pedi nada disso. Eu sei. Ela balançou a cabeça. Você não pode simplesmente pagar pelas coisas como se isso resolvesse tudo. Carlos observou Pedro inspecionando as novas flores, os olhos brilhando. Não estou tentando resolver tudo. Só quero ajudar. Ana respirou fundo. Você não entende, não é? Eu não quero dever nada a você. Carlos deu um passo à frente. Você não me deve nada. Ana ficou em silêncio por um momento. Ela queria continuar resistindo, mas ele estava quebrando todas as barreiras. E isso a assustava. Carlos ficou na floricultura pelo resto do dia. Dessa vez não apenas observando, trabalhando de verdade.
Ele ajudou a descarregar os caminhões, organizou as mudas e até tentou montar uma estante, embora tenha errado todas as medidas e precisado recomeçar 3 vezes. Pedro, que acompanhava tudo, ria sem parar. Tio, você é muito ruim nisso. Carlos revirou os olhos, suado e com a camisa suja de terra. Estou aprendendo, ok? Pedro deu de ombros. Pelo menos você não desistiu. Carlos parou por um momento, absorvendo aquelas palavras. Ele realmente não desistiu, e agora não queria desistir. Ana observava tudo de longe. Ela queria continuar cética, queria acreditar que Carlos iria embora a qualquer momento, mas dia após dia ele continuava voltando. Ele sujava as mãos, pegava no pesado, fazia perguntas. Ele queria entender, queria estar ali. E isso fazia Ana se perguntar, e se ele realmente tivesse mudado? Mais tarde, quando o sol começou a se pôr, Pedro olhou para Carlos enquanto ele limpava as mãos sujas de terra. Você realmente gosta daqui, não é? Carlos olhou ao redor. O cheiro das flores, o barulho do vento nas folhas, o riso de Pedro, o olhar intrigado de Ana, e pela primeira vez não teve dúvidas. Ele sorriu. Sim, eu gosto. Pedro assentiu satisfeito. Então acho que minha mãe vai perceber isso também. Carlos seguiu o olhar do menino e encontrou Ana do outro lado da floricultura. Ela ainda tinha dúvidas, ainda tinha medos, mas ele sabia que estava quebrando as barreiras dela. E pela primeira vez em anos, Carlos sentiu que estava no caminho certo. O aroma de flores frescas preenchia o ar enquanto Ana ajeitava um arranjo de margaridas. O espaço estava começando a parecer uma floricultura de verdade novamente. As prateleiras estavam cheias de mudas, os vasos organizados em fileiras perfeitas. Algumas clientes antigas voltavam a visitar, curiosas com a reabertura. Mas havia algo diferente naquele dia. As pessoas sussurravam. Ana tentou ignorar, mas não podia negar que via os olhares e ouvia os murmúrios discretos. A cidade inteira estava começando a comentar. Carlos Albuquerque, o empresário milionário, estava passando tempo demais ali. Pedro entrou na floricultura correndo, animado. Mãe, o Carlos vai me ensinar a dirigir. Ana, que estava ajeitando alguns vasos na vitrine, arregalou os olhos. O quê? Pedro riu. Ele disse que pode me ensinar no estacionamento. Ana cruzou os braços. Você tem 11 anos. E daí? Ele disse que eu posso aprender a manobrar. Antes que Ana pudesse responder, Carlos apareceu na porta carregando 2 sacolas de ferramentas. O que você anda prometendo para o meu filho? Ana perguntou, arqueando a sobrancelha. Carlos abriu um sorriso inocente. Só um pouco de diversão. Ana revirou os olhos. Dirigir, Carlos? Sério? Carlos deu de ombros. Manobrar. Não estou colocando ele na estrada. Pedro sorriu, esperando que a mãe aceitasse. Ana balançou a cabeça. Vocês 2 vão me enlouquecer. Carlos e Pedro trocaram olhares cúmplices, mas enquanto Pedro ficava cada vez mais animado com a presença de Carlos, a cidade começou a reagir de outra forma. Você viu a Ana? Está sempre com aquele empresário agora. O mesmo cara que destruiu a loja dela. Parece que está gostando da atenção, não é? Ana fingia que não ouvia, mas ouvia. Toda vez que entrava em um mercado, em uma loja, as pessoas olhavam. E para piorar, ela começou a se perguntar se Carlos também percebia. Carlos percebeu. Uma tarde, enquanto reorganizavam algumas caixas de estoque, ele notou que Ana estava diferente, mais distante. Você está bem? Ana fechou uma caixa com mais força do que o necessário. Sim, Carlos cruzou os braços. Ana, ela soltou o ar devagar. As pessoas estão falando. Carlos ficou em silêncio por um momento. E o que dizem? Ana hesitou antes de responder. Que você não deveria estar aqui. Que é estranho. Carlos riu de leve. É estranho. Ana levantou o olhar para ele, surpresa. Carlos deu de ombros. Eu sou um empresário, não um florista. Claro que é estranho. Ana ficou em silêncio por um instante, depois suspirou. Só não quero dar motivos para falarem ainda mais.
Carlos a observou por um momento. Você está preocupada com o que pensam ou com o que sente? Ana congelou. Ela não queria responder essa pergunta. Então, não respondeu. Pedro, por outro lado, não via problema algum na presença de Carlos. Na verdade, ele estava mais feliz do que nunca. Ele passou a acompanhá-lo em pequenos passeios, ajudava com as entregas e até começou a imitar alguns trejeitos do empresário. Uma noite, enquanto Ana preparava o jantar, Pedro se sentou na mesa e disse: Você já percebeu que o Carlos é legal? Ana continuou cortando legumes. Ele está ajudando muito. Pedro sorriu. Não só isso, ele me trata como... sei lá. Ana olhou para ele. Como o quê? Pedro deu de ombros. Como um pai trataria. Ana parou o que estava fazendo. Pedro percebeu o silêncio e olhou para ela. Você não acha? Ana sentiu o peito apertar, porque no fundo essa ideia a assustava mais do que qualquer outra coisa. Carlos sentia que pela primeira vez em muito tempo estava fazendo algo genuinamente bom. As manhãs na floricultura já haviam se tornado parte da sua rotina. Ele acordava cedo, algo que antes só fazia para reuniões de negócios, e dirigia direto para a Rua das Camélias. O cheiro da terra molhada, o som suave das folhas balançando ao vento e as risadas ocasionais de Pedro criavam uma atmosfera que ele nunca imaginou que poderia gostar. E então havia Ana. Ela ainda resistia, ainda mantinha uma barreira entre os dois, mas ele percebia os momentos em que ela se permitia relaxar. Pequenos sorrisos, olhares mais demorados, o jeito como ela já não brigava tanto quando ele errava alguma coisa. Carlos nunca tinha se importado com a opinião de ninguém, mas agora ele se pegava querendo provar para ela que era um homem diferente. Porém, alguém estava prestes a mudar tudo isso. A cidade falava. E a notícia sobre Carlos Albuquerque, o empresário de pedra, estar se rebaixando a trabalhos manuais e ajudando uma simples florista, logo chegou aos ouvidos de quem não queria vê-lo mudar. Marcelo Torres. Carlos e Marcelo haviam sido rivais no mundo dos negócios durante anos. Os dois começaram no mesmo setor, cresceram lado a lado, mas seguiram caminhos diferentes. Carlos sempre foi estrategista e impiedoso, mas Marcelo era sujo e corrupto. E agora, ao ver que Carlos estava se distanciando do velho estilo de vida, Marcelo viu uma oportunidade. Se Carlos queria fingir ser um homem melhor, ele faria questão de lembrar ao mundo quem ele realmente era. Ana estava no caixa da floricultura quando ouviu a porta se abrir. Ela esperava ver Carlos ou Pedro, mas em vez disso, encontrou um homem que não conhecia. Alto, bem vestido, cabelo grisalho bem penteado. Seu sorriso tinha algo falso e perigoso. Ana Martins? Ela franziu a testa. De quem quer saber? O homem riu baixo. Desculpe a abordagem direta, mas achei que você gostaria de ouvir algumas verdades sobre o homem que anda tão próximo de você ultimamente. Ana estreitou os olhos. Se você está aqui para falar sobre o Carlos, pode ir embora. Oh, eu acho que você vai querer me ouvir. Ele tirou um envelope do bolso do paletó e o colocou sobre o balcão. Aqui dentro tem tudo o que você precisa saber. Registros, transações, declarações antigas. Ana hesitou. Marcelo percebeu e sorriu. Você realmente acha que Carlos Albuquerque se importa com você? Ele passou anos destruindo empresas menores. Quantas pessoas perderam tudo por causa dele? Quantos negócios faliram? Ana sentiu um arrepio. Ela sabia que Carlos teve um passado implacável nos negócios, mas e se houvesse mais do que ele havia contado? Se quiser continuar acreditando nesse teatro, fique à vontade. Mas se quiser saber a verdade... Marcelo deu um tapinha no envelope. Está tudo aqui. Antes que Ana pudesse responder, ele se virou e saiu pela porta, deixando o envelope sobre o balcão. Ana ficou olhando para ele como se o papel carregasse o peso de uma bomba prestes a explodir. E então, com mãos trêmulas, abriu o envelope. Carlos chegou à floricultura no fim da tarde, como sempre fazia. Mas dessa vez, Ana estava esperando por ele. Assim que ele entrou, viu a expressão dela, fria.
fechada. Carlos parou. O que foi? Ana pegou os papéis que estavam sobre o balcão e os atirou na frente dele. Carlos olhou para baixo e, ao ver os documentos, sentiu o estômago revirar. Eram contratos antigos, provas de negociações duvidosas, registros de como sua empresa derrubou pequenos comerciantes sem hesitar. Carlos não precisava perguntar de onde aquilo veio. Sabia exatamente quem tinha feito isso. Ele ergueu o olhar para Ana. Não é tão simples assim. Simples. Ana cruzou os braços, o rosto vermelho de raiva. Carlos passou a mão pelos cabelos, sentindo a tensão crescer. Ana, me escuta. Eu confiei em você, Carlos. Ela gritou. Eu realmente comecei a acreditar que você tinha mudado. Mas agora eu vejo que você sempre foi esse homem. Carlos sentiu um aperto no peito. Eu fui esse homem, mas não sou mais. Ana riu, mas sem humor. Eu devia ter percebido antes. Gente como você não muda. Carlos deu um passo à frente. Você sabe que eu mudei. Você viu. Viu o quê? Viu um empresário se sentindo culpado e tentando consertar as coisas com dinheiro? Carlos fechou os punhos. Eu não estou tentando comprar nada. Ana balançou a cabeça. Não importa. Você fez parte disso. Você destruiu vidas. Carlos ficou em silêncio, porque no fundo sabia que ela não estava errada. Ana respirou fundo, tentando controlar as emoções. Eu não quero mais você aqui. Carlos congelou. O quê? Vai embora, Carlos. Acabou. Carlos sentiu o impacto dessas palavras como um golpe. Ana, vai embora. Ela apontou para a porta. Carlos queria insistir. Queria dizer que não era aquele homem mais, mas ele via nos olhos dela. Ana não estava pronta para ouvir. Sem outra escolha, ele virou as costas e saiu. E pela primeira vez em muito tempo, Carlos sentiu que estava verdadeiramente sozinho. Carlos dirigia sem destino. A cidade passava em borrões ao seu redor, mas ele não via nada. A única coisa que enxergava era o olhar de Ana enquanto o mandava embora. Ela confiava nele, e agora não confiava mais. Tudo o que ele havia feito, cada sacrifício, cada decisão, cada tentativa de se redimir, parecia inútil. Marcelo conseguiu exatamente o que queria. E o pior, Carlos não podia negar que os documentos eram reais. Ele realmente fez parte da destruição de muitas vidas. Empresas familiares, pequenos negócios, pessoas que, como Ana, perderam tudo por causa das decisões impessoais de sua empresa. Por mais que ele tivesse mudado, o passado não desaparecia. E agora, ele estava prestes a perder tudo novamente. Quando entrou no prédio da sua empresa naquela noite, soube que algo estava errado. Os olhares dos funcionários eram diferentes. Murmúrios discretos percorriam os corredores. Ao chegar à sala de reuniões, todos os seus principais investidores já estavam lá. Marcelo Torres estava sentado à mesa, sorrindo. Carlos fechou a porta, mantendo a postura firme. Imagino que essa reunião não estava na agenda. O presidente do conselho, um homem grisalho de rosto severo, cruzou os dedos sobre a mesa. Carlos, estamos preocupados. Carlos forçou um sorriso frio. Ah, claro. Sobre o que exatamente? Outro executivo se inclinou para a frente. Você tem feito escolhas questionáveis, ignorando reuniões importantes, investindo tempo e dinheiro em projetos sem retorno. Carlos sentiu o sangue ferver. Era isso que viam? Um projeto sem retorno? Marcelo aproveitou a deixa. Carlos, você sempre foi um homem de negócios, mas ultimamente tem se comportado de forma emocional, fraca. Carlos olhou para ele. Você planejou isso, não foi? Marcelo sorriu. Eu apenas apresentei fatos. O conselho fez o resto. O presidente do conselho suspirou. O ponto é, precisamos saber onde está sua cabeça. Você está comprometido com a empresa ou não? Carlos passou a língua nos dentes. Ele podia lutar, podia argumentar, dizer que ainda era o CEO capaz e implacável de sempre. Mas naquele momento, ele percebeu que não queria mais ser esse homem. Ele se endireitou e olhou para todos na sala. Não estou comprometido. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Marcelo ergueu as sobrancelhas, surpreso.
Carlos continuou. Passei anos construindo esse império, mas percebo agora que não significa nada para mim. Os olhares se tornaram tensos. O que você está dizendo? Perguntou um dos investidores. Carlos respirou fundo. Estou fora. Os murmúrios explodiram na sala. Marcelo arregalou os olhos, surpreso. Você está desistindo? Carlos riu baixo. Não, estou me libertando. Ele pegou seu celular e colocou sobre a mesa. Façam o que quiserem. Assumam o controle. Vendam. Expandam. Mas eu não faço mais parte disso. E então, virou as costas Pela primeira e vez, saiu. Ele estava livre. Enquanto isso, Ana organizava flores dentro da floricultura. Ela tentou ignorar a dor no peito, mas era impossível. Carlos se infiltrou na sua vida. E agora, havia saído dela da pior forma possível. Ela se sentia traída, tola. Havia acreditado nele. Havia permitido que Pedro criasse laços. E no fim, ele era o mesmo homem de sempre. Pedro entrou na loja e olhou para a mãe. O Carlos não vai mais voltar, vai? Ana engoliu em seco. Não. Pedro abaixou a cabeça, claramente desapontado. Ana se ajoelhou diante dele e segurou seu rosto. Vai ser melhor assim, filho. Pedro, no entanto, não parecia convencido. Ele ainda acreditava que Carlos era diferente. Mas Ana, machucada, não conseguia mais acreditar. O silêncio no apartamento luxuoso de Carlos era ensurdecedor. Ele estava sentado na poltrona de couro preto, encarando a cidade através das janelas de vidro. Lá fora tudo parecia igual. Prédios altos, luzes piscando, carros em movimento. Mas dentro dele tudo estava diferente. Ana o havia expulsado de sua vida. Seus sócios o ameaçaram tirá-lo da própria empresa. E agora? A verdade era que Carlos não tinha mais certeza de quem era. Durante anos, ele construiu um império baseado em poder, dinheiro e influência. Agora, tudo aquilo parecia vazio, porque pela primeira vez ele queria algo mais, e esse algo não podia ser comprado. No dia seguinte, Carlos entrou no prédio de sua empresa. Os olhares dos funcionários eram diferentes agora. Alguns carregavam curiosidade, outros desprezo. Ele sabia que todos falavam sobre ele, sobre como o grande Carlos Albuquerque estava enfraquecendo. Mas Carlos não se importava mais. Ele entrou na sala de reuniões e encontrou seus sócios já sentados à mesa. Que bom que veio, disse um dos homens, cruzando os braços. Assim podemos discutir sua recente mudança de comportamento. Carlos não respondeu. Apenas puxou sua cadeira e se sentou. Sua reputação no mercado está em queda, continuou o outro sócio. A mídia fala sobre sua fase humanitária e os investidores estão preocupados. Estão preocupados, Carlos repetiu, cruzando os dedos sobre a mesa. Porque estou ajudando pessoas. O silêncio na sala foi carregado. Você sabe como funciona esse jogo, Carlos, disse um dos mais velhos. O que importa são os lucros. O mercado não se preocupa com sentimentalismos. Carlos observou o rosto de cada um deles. Esses eram os homens com quem trabalhou por anos, homens como ele costumava ser. Mas ele não era mais aquele homem. Carlos se levantou. Vocês estão certos. Os sócios se entreolharam surpresos. Eu realmente não sou mais o mesmo, continuou Carlos. Então não faz mais sentido eu continuar aqui. A sala caiu em silêncio absoluto. O que você está dizendo? Perguntou um dos sócios. Carlos pegou um envelope de dentro do paletó e o colocou sobre a mesa. Estou renunciando ao controle de algumas das minhas empresas. Os olhares incrédulos se multiplicaram. Você enlouqueceu? Carlos sorriu de leve. Talvez pela primeira vez na vida eu esteja pensando com clareza. Ele virou-se para sair, mas antes de cruzar a porta se virou e disse: e só para deixar claro, eu não me arrependo. Então, sem olhar para trás, foi embora. No dia seguinte, a notícia se espalhou como fogo. Carlos Albuquerque se afasta de sua própria empresa. O que aconteceu com um magnata implacável? Milionário abre mão de negócios para focar em projetos comunitários. A mídia não sabia o que fazer com aquela história.
Os jornais especulavam. Os investidores entravam em pânico, mas Carlos não se importava. Ele passou os dias seguintes visitando bairros que sua empresa havia afetado no passado. Ele conversou com comerciantes, ouviu histórias, descobriu o peso real de suas decisões. Então começou a agir. Criou um fundo para ajudar pequenos negócios a se reerguerem. Se encontrou com advogados para processar aqueles que lucraram de maneira corrupta. E, mais do que tudo, decidiu que provaria, não para os outros, mas para si mesmo, que podia fazer a diferença. Enquanto isso, Ana ouvia as notícias. Ela tentou ignorar. Tentou dizer a si mesma que Carlos não passava de um empresário tentando limpar sua imagem. Mas, no fundo, sabia que algo nele tinha realmente mudado. E isso a deixava mais confusa do que nunca. Pedro, por outro lado, estava radiante. Mãe, você viu o que ele fez? Ele abriu mão de tudo. Ana não respondeu, porque pela primeira vez ela começava a se perguntar se tinha cometido um erro ao afastá-lo. O jornal estava dobrado sobre o balcão da floricultura, mas Ana já sabia exatamente o que estava escrito. Ela não precisava abrir para ler novamente a manchete que todos estavam comentando. Carlos Albuquerque renuncia ao império que construiu para focar em reverter os danos que causou. Ana esfregou as têmporas, tentando afastar os pensamentos. Nos últimos dias, a cidade inteira parecia ter virado de cabeça para baixo. Carlos estava mudando, e não era um boato. Ela viu com os próprios olhos as novas iniciativas que ele financiou. Empreendedores locais estavam recebendo incentivos para reabrir seus negócios. Projetos comunitários estavam surgindo em áreas esquecidas pelo governo. Pessoas que haviam perdido tudo por causa das negociações frias de sua empresa agora tinham esperança. Ana queria ignorar tudo isso. Queria continuar convencida de que ele era o mesmo homem frio e calculista. Mas a verdade era que Carlos Albuquerque não era mais aquele homem, e isso estava começando a assombrá-la. Pedro também estava acompanhando as notícias. Diferente da mãe, ele não sentia dúvida, ele sentia orgulho. Desde que Carlos saiu de suas vidas, Pedro tentou esconder o quanto isso o machucava. Tentou agir como se não sentisse falta das conversas, das brincadeiras, da sensação de ter alguém que realmente se importava. Mas agora, vendo o que Carlos estava fazendo, ele não podia mais se segurar. Ele precisava vê-lo. Carlos estava sentado no terraço de um prédio antigo no centro da cidade, observando o movimento das ruas. Esse prédio era um dos muitos que sua empresa, no passado, considerou demolir para construir empreendimentos mais lucrativos. Agora, ele havia comprado o edifício e o transformado em um centro comunitário. As crianças corriam na calçada. Pequenos comerciantes instalavam barracas com produtos artesanais. Era um mundo que ele nunca imaginou que faria parte. Mas, de alguma forma, se sentia mais completo ali do que jamais se sentiu em seus escritórios luxuosos. Ele não esperava que seu passado desaparecesse. Sabia que algumas pessoas nunca o perdoariam, mas pela primeira vez, isso não importava. Ele não estava fazendo isso para ser perdoado. Estava fazendo porque era a coisa certa a se fazer. Foi então que ele ouviu passos hesitantes atrás de si. Carlos se virou e, ao ver quem estava parado na calçada, sentiu seu coração disparar. Pedro. O garoto estava ali, segurando um buquê de flores simples. Carlos piscou, como se precisasse se certificar de que era real. Você veio, disse por fim. Pedro sorriu de lado. Achei que era a minha vez de te dar flores. Você sempre foi péssimo com elas. Carlos soltou uma risada baixa, pegando o buquê. E continuo sendo. Pedro hesitou, depois olhou para Carlos com seriedade. Eu vi tudo o que você fez. Carlos ficou quieto, esperando. Pedro respirou fundo. Eu sabia que você ia provar que mudou. Carlos balançou a cabeça. Eu não fiz isso para provar nada, Pedro. Pedro sorriu. Eu sei. Por um momento ficaram ali, em silêncio. Carlos sentiu um peso sair de seu peito. Pedro acreditava nele.
E pela primeira vez, Carlos percebeu que isso era mais importante do que qualquer aprovação do mundo. Pedro olhou ao redor. Minha mãe sabe que eu estou aqui. Carlos arqueou uma sobrancelha. E ela ainda me odeia? Pedro deu de ombros. Eu acho que ela está tentando não gostar de você, mas está ficando difícil. Carlos riu. Pedro o observou por um instante e então, sem aviso, abraçou Carlos. Foi um abraço rápido, desajeitado, mas genuíno. Carlos ficou imóvel por um momento, surpreso. Depois, retribuiu. Ele sentiu ali, naquele gesto simples, tudo o que sempre procurou na vida sem saber. Pedro se afastou, coçando a nuca. Enfim, minha mãe provavelmente vai surtar se eu não voltar logo. Carlos sorriu. Então é melhor eu te levar. Pedro assentiu. Carlos abriu a porta do carro e, enquanto dirigia de volta à Rua das Camélias, sentiu que estava voltando para casa. E dessa vez não ia mais embora. A Rua das Camélias nunca esteve tão viva. O sol da manhã iluminava as barracas coloridas que começavam a se instalar, e o cheiro de flores frescas se espalhava pelo ar. A cidade inteira parecia ter parado para aquele momento. A reinauguração da floricultura de Ana não era apenas um evento comercial. Era um símbolo de mudança. As pessoas que antes viram suas lojas desaparecerem agora voltavam com esperança nos olhos. Não era só sobre flores, era sobre reconstrução. E no centro de tudo aquilo estavam Ana e Carlos. Ana ainda tinha dúvidas. Mesmo depois de tudo o que Carlos havia feito, depois de abrir mão de sua fortuna, ajudar a comunidade e mostrar que havia mudado, uma parte dela ainda tinha medo. Mas ao vê-lo ali, trabalhando ao seu lado, ajudando a organizar os arranjos, preparando as prateleiras e conversando com os clientes como se sempre pertencesse àquele lugar, Ana percebeu que Carlos não estava ali por obrigação. Ele queria estar ali. E isso era o que mais a fazia acreditar. Pedro corria de um lado para o outro, ajudando a organizar as flores na entrada. Tio Carlos, coloca essas rosas mais para cá, ele gritou, apontando. Carlos, que segurava um grande vaso, ergueu uma sobrancelha. Quem colocou você no comando? Pedro cruzou os braços. Eu sou o sócio da empresa agora. Ana riu. Desde quando? Pedro deu de ombros. Desde que eu comecei a vender flores antes de todo mundo. Carlos trocou um olhar com Ana antes de finalmente ceder. Tudo bem, chefe? Onde você quer as rosas? Pedro sorriu, satisfeito. Ana observou a cena e sentiu algo estranho no peito. Uma sensação que ela evitava há muito tempo. Pertencimento. O evento começou no meio da tarde. A praça em frente à floricultura estava lotada. Pessoas de toda a cidade vieram ver com seus próprios olhos a transformação. Quando Ana subiu ao pequeno palco improvisado, sentiu um aperto na garganta. Ela olhou para a multidão. Para os vizinhos que a apoiaram quando perdeu tudo. Para aqueles que duvidaram que ela se reergueria. E então, olhou para Carlos. O homem que, de alguma forma, havia se tornado parte daquela história. Ela respirou fundo antes de falar. 3 anos atrás, este lugar foi tirado de mim. Sua voz saiu firme, mas carregada de emoção. Naquela época, eu pensei que nunca conseguiria reconstruir, que nunca teria força para recomeçar. Ela olhou para Pedro, que sorria na primeira fileira. Mas eu esqueci que a gente nunca faz nada sozinho. Aplausos. Ana sorriu de leve antes de continuar. Hoje, essa floricultura não é só minha. É de todos que acreditaram que mudanças são possíveis. Que acreditaram que um erro do passado pode ser corrigido. Ela hesitou por um segundo, então olhou diretamente para Carlos. Que acreditaram que pessoas podem mudar. Carlos segurou o ar. Ana virou-se para a multidão novamente. Então, hoje, não é só a inauguração de uma loja. É a prova de que sempre podemos recomeçar. Os aplausos cresceram. Pedro puxou Carlos pelo braço. Vai lá. Carlos hesitou. O quê? Pedro sorriu. Corta a fita com a minha mãe. Você faz parte disso também. Carlos olhou para Ana. Ela não disse nada, apenas entregou a ele uma tesoura. Carlos sentiu o peito apertar, porque naquele momento ele percebeu que finalmente pertencia a algum lugar.
E então, juntos, ele e Ana cortaram a fita. E a floricultura renasceu. Quando o evento terminou e a noite caiu, Ana e Carlos ficaram na porta da loja, observando as últimas pessoas indo embora. Pedro já tinha corrido para dentro, exausto. O silêncio entre eles era confortável. Nunca pensei que isso fosse acontecer, Ana disse, quebrando o silêncio. Carlos sorriu de leve. Nem eu. Ana virou-se para ele. Mas aconteceu. Carlos encontrou o olhar dela. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Então, Ana deu um passo à frente. Carlos sentiu o coração acelerar. Ela hesitou, depois sorriu. Obrigada. Carlos respirou fundo. E então, pela primeira vez, ele não precisou dizer nada. O olhar deles já dizia tudo. A cidade dormia sob a luz amarelada dos postes quando Carlos trancou a porta da floricultura. O evento de inauguração havia sido um sucesso. O lugar estava vivo novamente. Mas, mais do que isso, algo dentro dele estava diferente. Ele olhou para o letreiro recém-instalado que brilhava no escuro. Flores Martins. Ana havia mantido o nome original. Seu nome. Seu legado. Carlos passou a mão pelo letreiro, sentindo o peso simbólico daquele gesto. Ele ajudou a reconstruir. Mas o mais importante, não se tratava de dinheiro. Pela primeira vez, ele sentia que havia feito algo que realmente importava. Dentro da loja, Pedro corria entre os vasos, ainda animado, apesar do cansaço. Ana estava sentada atrás do balcão, observando o filho com um meio sorriso. Carlos entrou e encostou-se à porta, cruzando os braços. Ele não cansa? Ana riu. Nunca. Pedro se virou e correu até Carlos, parando diante dele com um olhar determinado. Tio Carlos, posso te perguntar uma coisa? Carlos arqueou uma sobrancelha. Claro. Pedro ficou sério. Você gosta mais daqui ou do seu escritório? Carlos piscou, pego de surpresa. Ele abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha uma resposta imediata. Ele olhou ao redor. As prateleiras cheias de flores, o cheiro de terra e folhas frescas, o riso leve de Pedro. E, por fim, olhou para Ana, que o observava em silêncio. Então, sem hesitar, disse a verdade. Aqui. Pedro abriu um sorriso imenso. Eu sabia. Carlos riu e bagunçou o cabelo do garoto. Mas, no fundo, sabia que essa resposta significava mais do que ele imaginava. Mais tarde, quando Pedro finalmente foi para o quarto dormir, Carlos ficou na floricultura, ajudando Ana a organizar os últimos detalhes. O silêncio entre os dois era confortável, até que Ana, do nada, disse: Você mudou. Carlos parou de dobrar um pano e olhou para ela. Ana continuou organizando alguns papéis, como se tivesse falado algo casual. O que te fez mudar, Carlos? Carlos ficou em silêncio por um momento. Depois deu um pequeno sorriso. Pedro. Ana ergueu o olhar. Carlos suspirou, apoiando-se no balcão. Quando eu vi aquele garoto vendendo flores no meio da rua, eu vi algo que nunca tinha visto antes. Ele passou a mão pelos cabelos, como se estivesse organizando os pensamentos. Vi alguém que lutava, alguém que não desistia. E pela primeira vez, eu quis lutar por algo também. Ana ficou observando-o sem interromper. Carlos suspirou. Eu passei a vida inteira buscando dinheiro, sucesso, e quando consegui, percebi que nada disso significava nada. Mas aí, um dia, um garoto me vendeu uma flor no meio do trânsito e tudo mudou. Ana sentiu um nó na garganta, porque no fundo, ela sabia que ele estava falando a verdade. Eles ficaram em silêncio por um tempo, até que Ana respirou fundo e disse: Eu nunca achei que diria isso. Carlos a encarou esperando. Ana abriu um pequeno sorriso. Mas eu admiro você. Carlos piscou surpreso. Ana riu. Não se acostume. Carlos sorriu de lado. Muito tarde. Ela balançou a cabeça, mas não desviou o olhar. E naquele momento, Carlos percebeu que nunca precisou de dinheiro para se sentir completo. Ele só precisava encontrar o seu lugar. E finalmente ele encontrou. O telefone de Carlos tocou logo pela manhã.
Ele olhou para o número desconhecido na tela e por um segundo pensou em ignorar. Mas seu instinto dizia que aquilo não era apenas uma ligação qualquer. Alô? A voz do outro lado era fria, calculista, familiar. Carlos Albuquerque. Até parece mentira que você trocou seu império por uma floricultura. Carlos reconheceu a voz de imediato. Ricardo Monteiro, um de seus antigos sócios. Ele se endireitou na cadeira. O que você quer? Ricardo riu. Direto ao ponto, como sempre. Sua antiga empresa está expandindo, e a Rua das Camélias... Bem, está no caminho dessa expansão. Carlos sentiu um frio no estômago. Ele já sabia aonde aquilo ia dar. O que você está dizendo? Ricardo fez uma pausa dramática. Estou dizendo que vamos comprar o terreno onde sua floricultura está. Carlos apertou o telefone com força. Não está à venda. Ricardo soltou um suspiro exagerado. Carlos, você sabe como isso funciona. Se não vender, vamos encontrar um jeito. Podemos comprar o prédio do proprietário. Podemos dificultar a renovação da licença da loja. Você sabe que podemos tornar sua vida um inferno. Carlos cerrou a mandíbula. Ele conhecia aquele jogo. Mas desta vez, ele não ia perder. Você não vai conseguir. Ricardo riu. Vamos ver. E então desligou. Carlos encarou o telefone por um momento, sentindo a raiva ferver dentro dele. A floricultura não ia cair. Não dessa vez. Ana estava organizando novos vasos quando viu Carlos entrar, o rosto carregado. Ela percebeu de imediato. O que aconteceu? Carlos respirou fundo. Minha antiga empresa quer comprar esse terreno. Ana congelou. O quê? Carlos assentiu. E se não vendermos, eles vão dar um jeito de tomar. Ana sentiu o estômago revirar. Não de novo. Carlos se aproximou, os olhos determinados. Mas eu não vou deixar. Ana observou-o por um instante. Desta vez, ele não estava lutando por dinheiro. Ele estava lutando por algo que realmente importava. E pela primeira vez, Ana sabia que podia confiar nele. A batalha começou. Nos dias seguintes, Carlos usou tudo o que sabia para impedir a negociação. Ele contatou advogados, pressionou o proprietário do prédio a renovar o contrato com Ana e começou a expor a empresa na mídia. Mas Ricardo não recuava. Licenças começaram a ser negadas. A prefeitura alegava problemas estruturais na floricultura. Inspeções surpresas surgiam do nada. O jogo sujo estava começando. Carlos precisava de um plano. Foi então que ele teve uma ideia. Se a empresa queria destruir a floricultura, ele tornaria isso impossível. Naquela noite, ele reuniu Ana, Pedro e alguns comerciantes locais. Se a empresa quer tirar a floricultura, temos que mostrar que isso não é só um negócio, disse Carlos. Temos que mostrar que isso é parte da comunidade. Ana cruzou os braços. E como faremos isso? Carlos sorriu, tornando-a essencial. Nos dias seguintes, a floricultura se tornou um centro comunitário. Aulas de jardinagem gratuitas foram oferecidas. Pequenos agricultores começaram a vender ali. Crianças faziam oficinas nos fins de semana. E mais importante, a cidade começou a notar. O movimento ganhou força. Pessoas começaram a aparecer com cartazes de apoio. O caso foi parar nos jornais. As redes sociais explodiram. A cidade inteira começou a defender a floricultura. E então, Ricardo percebeu que não poderia vencer. Na manhã seguinte, Carlos recebeu uma mensagem curta. Parabéns, você ganhou. Carlos soltou o ar que nem percebeu que estava segurando. Ele olhou para Ana e Pedro e sorriu. Eles conseguiram. A floricultura ficaria. E pela primeira vez, Carlos soube que nunca mais voltaria ao que era antes, porque ele finalmente encontrou algo pelo qual valia a pena lutar. A floricultura nunca esteve tão cheia. O burburinho das vozes misturava-se ao cheiro suave das flores recém-regadas. Pessoas circulavam entre os vasos, pegando buquês, comentando sobre a beleza do lugar, elogiando Ana e Pedro. Carlos observava tudo de longe, apoiado na porta da loja, sem precisar dizer nada.
A floricultura estava viva novamente, e pela primeira vez ele sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Pedro correu até Carlos segurando um buquê de girassóis. Tio Carlos, esse aqui é para você. Carlos arqueou uma sobrancelha. Tentando me ensinar sobre flores de novo? Pedro revirou os olhos. Você ainda confunde rosas com lírios. Então sim. Carlos riu, pegando o buquê. Pedro cruzou os braços, observando-o com um olhar avaliador. Você tá diferente. Carlos franziu a testa. Como assim? Pedro deu de ombros. Você parece, sei lá, feliz. Carlos olhou para ele, surpreso, porque no fundo, Pedro estava certo. Ele passou anos acumulando riquezas, mas nunca se sentiu tão rico quanto naquele momento. Ele olhou ao redor, vendo a floricultura cheia de vida, Ana atendendo clientes, risadas ecoando pelo espaço, e percebeu. Ali era seu verdadeiro lar. Ana caminhou até ele, secando as mãos no avental. Estamos quase sem margaridas. Carlos sorriu. Isso é um problema ou um bom sinal? Ana sorriu de volta. Um bom sinal. Eles ficaram ali por um momento, observando a movimentação. Então Ana suspirou. Nunca pensei que diria isso, mas você fez tudo isso acontecer. Carlos olhou para ela. Ana baixou o olhar, como se tentasse esconder um sorriso. Mas então ela respirou fundo, reunindo coragem para dizer o que realmente queria. Ela encontrou os olhos dele. Eu estava errada sobre você. Carlos não disse nada, apenas esperou. Ana mordeu o lábio, hesitante, mas então disse algo que ele nunca imaginou ouvir dela. Eu gosto de quem você se tornou. Carlos sentiu o coração bater mais forte. Por um momento, ele não foi o empresário, o homem de negócios ou o milionário. Ele foi apenas Carlos, e pela primeira vez isso era o suficiente. Ele sorriu. Eu também. Ana riu baixinho, e então deu um passo à frente. Carlos sentiu o mundo inteiro diminuir à sua volta, e naquele instante ele soube. Esse era o começo de algo novo, algo real. Do outro lado da loja, Pedro olhava para os dois com um sorriso vitorioso. Eu sabia. Ele pegou um maço de flores e correu para um cliente gritando. Margaridas! Quem quer as últimas margaridas do dia? Dessa vez, ele não vendia por necessidade. Ele vendia porque amava aquilo. Porque a floricultura não era mais um peso, era um lar. Carlos olhou ao redor uma última vez. O cheiro das flores, as risadas das pessoas, o olhar de Ana, a felicidade de Pedro. E então, finalmente, ele entendeu. O maior investimento de sua vida nunca foi em prédios, negócios ou ações. Foi no amor. E foi a melhor decisão que ele já tomou. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima.